criação da liga no futebol brasileiro. O Goiás ainda não assinou o documento que oficializa, o início dessa nova trajetória, desse novo marco exigido pelos clubes aqui dentro do cenário nacional. No vídeo de hoje quero trazer um pouco mais das informações, porque o time esmeraldino ainda não aceitou, não chegou a um acordo com os outros clubes que inclusive já assinaram esse seu novo vínculo, envolvendo as próximas edições do Campeonato Brasileiro. Irei trazer mais detalhes sobre isso e também falar sobre um atacante, jogador que estava lá no futebol mexicano, foi procurado pelo Goiás no ano passado e agora está disponível no mercado. Será que poderia ser uma boa opção? Enfim, trazer um pouco mais de detalhes a respeito disso, além, claro, envolvendo a excelente fase, ou a excelente estreia, se assim podemos dizer, do zagueiro Sidmar, jogador que veio lá do Atlético de Minas Gerais, também esse excelente momento da defesa esmeraldina, passando sem levar um gol após 8 partidas nesse ano de 2022. Esses serão os 3 principais assuntos do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 5 mil inscritos aqui também no YouTube do Goiás News. Peço também para você se inscrever em nosso canal de cortes, onde eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e pode ativar as notificações que todos os dias temos pelo menos 2 conteúdos novos aqui no YouTube do Goiás News. Fechado? Bora começar o vídeo de hoje falando inicialmente sobre esse projeto da criação da liga no futebol brasileiro, que a princípio ali está para se chamar Libra, realmente é um nome um pouquinho diferente. Entretanto, como que está sendo adotado a postura do time esmeraldino até esse momento. Você pode ver que ontem, já nas redes sociais, o Goiás postou ali uma carta falando sobre os aspectos, por que não assinou, enfim, os outros clubes que estavam também a favor durante essa trajetória. Muita gente está confundindo um pouco as coisas, achando que essa Libra vai ser uma nova competição no futebol brasileiro, mas não é, tá bom, galera? É apenas um meio para se organizar a distribuição tanto de receita, de direito de transmissão do atual Campeonato Brasileiro, tanto da Série A quanto da Série B. A proposta, mesmo a já recusada pelo Goiás, já é um pouquinho melhor, tanto financeiramente quanto em questão de organização, deixando um pouco de mão aquele monopólio entre a Rede Globo, CBF, federações estaduais. Eu acho que já é um começo um pouquinho melhor dentro do cenário nacional. Entretanto, se for para começar algo um pouco diferente, enfim, que tenha uma perspectiva melhor, o ideal que já comece com o pé direito, com todos os acordos ali, pelo menos previstos igualmente para os clubes. Inicialmente, essa proposta que foi recusada pelo time esmeraldino colocava ali uma carga um pouquinho maior em comparação, por exemplo, com outras ligas, tanto da Inglaterra, no caso da Premier League, quanto da La Liga lá na Espanha, que divide ali cerca de 50% dos vencimentos totais, iguais de direito de transmissão para todas as equipes. E o restante, 25% tanto na questão da audiência e outros restantes, os 25% também, pela participação do time na competição, algo que fica ali aproximadamente entre o primeiro colocado e o último, entre 3,5 vezes mais o último colocado e em relação ao primeiro. Então já é algo parecido bem melhor, já que hoje o campeão brasileiro recebe uma bolada muito grande e os times que são rebaixados no Brasileirão, ou seja, 17º até o 20º colocado, não pega nada na participação. Isso realmente é quase ridículo, sem considerar a Série B também, que praticamente não tem premiação nenhuma por posições. Eu acho que já é um avanço bem grande, da forma que os times estão pensando. Entretanto, o documento inicial, que foi aí essa carta divulgada ainda na semana passada, apenas 8 clubes, hoje o Vasco inclusive assinou, então ficaria sendo 9, Corinthians, Red Bull Brasil, Bragantino, Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo, Ponte Preta e Cruzeiro, além do Vasco da Gama também, que fechou nesta terça-feira. Então assim, já tem esse acordo entre os clubes, entretanto um início de um racha ali exigindo um pouco mais dessa compensação financeira para os direitos iguais. Como eu disse, já é uma revolução em relação ao modelo atual de gestão dentro do Campeonato Brasileiro, promete inclusive muitas melhoras financeiras no direito de transmissão dos clubes, além de exibição em outros países, com toda certeza essa questão financeira podendo melhorar a competitividade da liga. Entretanto, entendo também o lado dos clubes aí que tem as maiores torcidas, dentro do cenário nacional, pedindo um valor um pouco mais relacionado na cota fixa, estabelecida para aqueles outros clubes. É a mesma coisa do Goiás chegar no Campeonato Goiano e, obviamente, o Goiás é o maior time dentro dessa figura e não querer receber grande parte da premiação já fixa, no começo do campeonato. Enfim, é uma coisa que a gente já está acostumado no futebol brasileiro, um tentando puxar o melhor para o seu lado. Só torço que essa liga realmente vá para frente, tem essa reunião entre os clubes, quem sabe chegando ali no consenso interessante entre as séries A e B do futebol nacional. Acho que tem tudo para evoluir no Campeonato Brasileiro. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa decisão do time esmeraldino. Ainda não assinou com essa nova criação da Libra, que irá substituir a organização, a gestão
do Campeonato Brasileiro. Se você é a favor, se você é contra, pode deixar sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês também sobre um jogador que foi procurado pelo Goiás ainda na última temporada, não houve acordo, inclusive eu cheguei até a gravar um vídeo para vocês na última semana, falando tanto sobre o Igor Militão, quanto também do atacante Rogério, jogador de 31 anos de idade, costuma jogar como atacante, um ponta esquerda de velocidade pelas beiradas do campo. Comentei com vocês na semana passada que estava ali assistindo o jogo do Pumas contra o Seattle Sounders na final da Champions League da CONCACAF, no caso a Liga dos Campeões da América do Norte, a nossa Libertadores, jogador que acabou participando daquela grande decisão e durante a temporada 38 partidas, 9 gols marcados e 3 assistências, jogador que nessa semana foi comunicado juntamente com a equipe do Pumas que não irá estender o seu vínculo para a próxima temporada. Até fiquei surpreso, acho que acredito principalmente por conta da sua idade que já está um pouco elevada, tem 31 anos, mas no restante a temporada foi até saindo num saldo positivo. Iniciou sua trajetória principalmente sendo titular nas principais partidas, entretanto acabou perdendo um pouco de espaço nessa reta final, foi ali um vai e vem entre ser titular, ser reserva, mas os números foram até que interessantes, sendo ali que na Liga dos Campeões, 8 partidas, 1 gol marcado e mais 3 assistências. No Campeonato Mexicano, selecionando tudo, daria 28 jogos com 7 bolas na rede, números ali até interessantes para um jogador que era mais da composição de elenco. Como eu comentei com vocês, o atacante Rogério ele trabalhou com o técnico Pintado no Campeonato Paulista do ano passado, o Pintado que assumiu o time esmeraldino no Campeonato Brasileiro. Tinha essa indicação, até mesmo as negociações avançaram em determinado momento antes de chegar ao Pumas e levar o jogador. Tanto o Rogério quanto o Igor Militão, aquele volante também que vinha fazendo uma boa disputa do Campeonato Paulista, os dois estavam próximos sim de um desfecho positivo pelo lado esmeraldino, acabaram indo para o Pumas lá no futebol da América do Norte. O Rogério que agora volta a ficar disponível dentro do mercado nacional. Jogador que já tem essa sua experiência, mesmo assim mostrou bastante vigor físico, também não teve nenhuma grave lesão jogando lá no futebol do México. Aqui no Brasil tem passagens por outros grandes clubes, como São Paulo, Sport, Ceará, Juventude e a Ferroviária, que foi o seu último time lá no Campeonato Paulista de 2021, entrando em campo 12 vezes com 2 gols marcados. Outras temporadas também interessantes do ponta esquerda foi inicialmente aquele grande destaque que ele teve no Náutico lá em 2013, marcando 17 gols na temporada. Em 2014 teve uma rápida passagem pelo Al Drafa do futebol do Emirados Árabes. Em 2014 já retornando para o Botafogo. 2015 muito bem na equipe do Vitória, foi contratado inclusive para o São Paulo, marcando mais 4 gols naquela reta final do ano. Depois rodou por outros clubes, tanto o Sport, onde até fez um ano interessante lá em 2017, sendo titular da sua posição, 59 partidas e 10 gols marcados. Realmente nesses últimos anos não conseguiu ter uma sequência em um único clube só. Em 2020 começou no Ceará, passou no Sport, terminou o ano ainda no Juventude, naquela reta final da Série B, inclusive conquistando um acesso com o próprio técnico Pintado, quando havia indicado o jogador lá em 2021 para o Goiás. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o atacante Rogério. Seria uma boa para o Verdão? Enfim, o que você acha a respeito do atleta de 31 anos de idade? Está disponível no mercado, O jogador já teve esse contato com o Verdão na temporada passada. Pode deixar aqui embaixo a sua opinião. E para encerrar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre um estreante no time esmeraldino, onde saiu muito bem, logo na sua primeira partida com a camisa do maior do Centro-Oeste. Estou falando, claro, sobre o zagueirão Sidmar, jogador de 29 anos de idade, que fez seu primeiro duelo pelo time esmeraldino no clássico do último domingo contra o Atlético Goianiense. Até mesmo muita gente ficou com aquela surpresa na escalação na hora que saiu, tendo o Sidmar como titular, juntamente com o Caetano e também o Reinaldo, jogador que atuou um pouco mais pelo lado direito do campo e se saiu muito bem, Lá no Atlético de Minas Gerais, ele costumava jogar mais pelo lado esquerdo do campo, mas por ser destro pode fazer tranquilamente as duas posições, O jogador que fez aí uma excelente partida. Fica um pouco aquela dúvida sobre agora o Sidney, que acabou tendo uma pequena lesão. A tendência é que ele já volte a ficar à disposição do Jair Ventura para o próximo domingo, contra a equipe do Santos. Então o Sidmar aparentemente será o titular também nesse próximo duelo, já que o Hugo ele está, o Danilo Barcelos ele está suspenso, o Hugo está no departamento médico, então o Goiás fica sem aquela opção na lateral esquerda. A tendência é que o Caetano seja improvisado na lateral e o Goiás volte a trilhar aqueles 3 zagueiros, tendo o Caetano um pouquinho mais recuado, pode inclusive deixar o Dadá Belmonte ou outro jogador de velocidade um pouco mais solto no ataque. Eu, jogando com esses 3 zagueiros,
Acho que é um esquema bem interessante do Jair Ventura, pode sim dar muito certo, né? Vem inclusive dando algum retorno, inclusive o Goiás ficando pela primeira vez nos últimos 8 jogos sem sofrer nenhum gol, né? A última partida que o Goiás tinha passado em branco foi lá contra o Iporá, inclusive coincidentemente na última vitória do Verdão, né? Por 2-0 fora de casa diante do Iporá. Então depois daquilo perdeu o jogo de volta, né, contra a mesma equipe, também os 2 jogos da disputa do Campeonato Goiano diante do Atlético Goianiense, além claro daquele começo de Campeonato Brasileiro, mesmo nos bons empates, né, contra o Palmeiras por 1-1 e diante do Atlético Mineiro, o Goiás levando aí nessa média de pelo menos 2 gols por partida no Campeonato Brasileiro, tendo a sua defesa zerada agora nesse último clássico, né? Eu iria se fosse para selecionar, né, só os 3 zagueiros, colocaria o Reinaldo no lado esquerdo do campo, o Sidney, aquele jogador centralizado, e o Sidmar, né, caindo um pouco mais pelo lado direito do campo. O Caetano até que fez uma partida razoável contra o Atlético Goianiense, mas ainda está pegando jeito, às vezes ele vai na bola um pouco meio desconfiado ainda. Vamos ver como que vai sair possivelmente nessa lateral esquerda contra a equipe do Santos. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre, inicialmente, né, o zagueirão Sidmar, jogador de 29 anos, tem passagens aí também pelo Juventude, Oeste e a equipe do Atlético Mineiro quando começou sua carreira como profissional. Além, claro, qual seria a sua escalação nesse trio, até mesmo um quarteto defensivo só de zagueiros nessa próxima partida contra o Santos. Eu acho que o Goiás também pode buscar evoluir, né, não mostrar também que um time que joga com 3 zagueiros seja exclusivamente defensivo, né? Só a gente lembrar dos times, por exemplo, de 2004, 2005 do Goiás, que jogava, por exemplo, com os 3 zagueiros e deixando 2 laterais bem livres, né? O Paulo Baier na direita, inclusive o Jadilson pelo lado esquerdo do campo. Então não é um sinal de retrancagem, apesar do Jair Ventura gostar, né, desse estilo de jogo. Acho que o Goiás pode sim tentar buscar essa evolução a longo prazo no Campeonato Brasileiro. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse assunto e também sobre os outros que eu falei no vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, também deixar seu like aqui embaixo e conferir os nossos outros vídeos que eu gravei nesses últimos dias sobre as notícias do Verdão, inclusive sobre um provável interesse da América do Norte no futebol do Dadá Belmonte. Enfim, vou estar deixando o link aqui em cima também para vocês. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!